Vocês, nas nossas terças proféticas, o pastor Mário esteve ministrando, com certeza que foi bênção, nas últimas duas terças proféticas. Vamos estar aqui com os irmãos das lideranças do campo, Horácio, Jane, representando as congregações. O irmão brasileiro ligou que teve dificuldade com o veículo, então não conseguiu estar conosco. E que bom que vocês aqui estão para adorarmos ao Senhor e também estudarmos a palavra de Deus. Os nossos irmãos que nos visitam, bom vê-los aqui conosco. Queridos, eu continuo então dentro daquele tema que a gente já está estudando há algumas semanas, dentro da nossa missão, visão e valores da AD Campo Novo. E entramos então agora nos valores. Quais são os valores que nós, como igreja local, precisamos alcançar? E quando são valores, são aquilo que quem está fora observa. Os valores, geralmente quem mais observa os valores são quem está fora. Você passa por uma casa bonita, né, na cidade, uma casa nova, bastante, você observa, olha só que casa bonita, não é assim? Passa o irmão lá, o vizinho, e compra uma Ferrari, diz, olha só que carrão, né? Uma Mercedes, um Passatão, sei lá. São os valores. Quem está fora enxerga os valores. A igreja do Senhor Jesus disse que ela precisa ser luz, que ela precisa aparecer. E a igreja não aparece pelo templo. O templo pode ser bonito, o templo pode ser suntuoso. Esse nosso templo é um templo lá dos anos 80, muito avançado para a época. Chamou a atenção, com certeza, da sociedade. Chama a atenção até hoje pela arquitetura. Mas isso não é tudo. Isso chama a atenção e é passageiro e fica fotográfico. Agora, o que chama a atenção, o que deve chamar, a igreja do Senhor deve chamar a atenção na sociedade, são os valores que essa igreja tem. E quando eu falo de valores, eu não falo de talentos. As igrejas estão à busca de talentos. Não é errado ter talentos na igreja, mas a igreja não pode estar à busca de talentos. A igreja precisa estar à busca de caráter. E o caráter do cristão, da igreja do Senhor, aparece para a sociedade com os seus valores. Então é muito importante que nós tenhamos uma régua, uma métrica para identificar que valores queremos chegar. Que valores queremos ter como igreja AD Campo Novo? Quais os valores que a igreja, que a AD Campo Novo terá dentro do seu rol de membros? Não será o dono da empresa tal? Não será o dono do carro tal? Não será o fulano pregador famoso? Não será isso os nossos valores. Os nossos valores precisam ser de caráter, moldado pela palavra de Deus. E o primeiro dos valores, a sentença de valores que nós estipulamos junto com os obreiros é esta: nós precisamos ter dentro da AD Campo Novo todos os homens
E hoje eu vou falar com os homens. Eu me propus hoje a conversar com os homens. As mulheres vão ouvir aquilo que eu sonho que os homens sejam. Eles vão ficar bem faceirinha, tá? Mas aquilo já tem para as mulheres também, tá? Mas quais são, que tipo de homem a de Campo Novo deve ter? E nós colocamos homens curados e sacerdotes. A de Campo Novo precisa ter dentro das suas fileiras de membros homens curados e sacerdotes. Observe que o texto de Pedro, 1 Pedro 2,9 nos diz que vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdote, vou parar como sacerdote. Nós somos sacerdócio real. Agora, meus irmãos, se a nossa meta é de termos homens curados e sacerdotes, primeiro eu preciso pontuar aqui, queridos homens que estão aqui, nós precisamos ser homens curados. E é muito difícil para nós homens, por causa da nossa psique, por causa da nossa formação estrutural, psíquica, emocional, nós nos abrimos, nós falar de nós. A mulher tem um pouco mais de facilidade de falar de si. O homem não. O homem tem muita dificuldade de falar de si. O homem tem muita dificuldade de abrir o seu coração. E claro, cuidado, abra o seu coração para gente que tem condição de resolver ou de ajudar em situação. Não adianta abrir o coração para todo mundo. Mas quem bêbado, né? Não abre o coração para todo mundo. Mas nós somos chamados para ser sólidos. Nós temos dificuldade sim. Agora, para curar, para nós curarmos dos nossos traumas, das nossas misérias, das nossas mazelas, nós precisamos abrir o coração. Então, um conselho que eu deixo para todos os homens aqui, e aqueles candidatos a homens que estão aqui, né? Jovens e adolescentes, que já façam de tudo para aprender, para identificar o que está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, 17, 18, dizendo: olha, você precisa abrir o teu coração, confessar as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Não tem como eu e você curar os nossos traumas. Quando eu falo aqui, eu estou falando também no genérico, mulheres, homens, crianças, adolescentes. Para nós curarmos os nossos traumas, nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos falar, precisamos chegar nessa ferida para ser curada com alguém que pode orar por nós e resolver essa. Não creia naquela dita maligna de que não, aceitou Jesus, está tudo em dia e resolveu todos os seus traumas. Isso não é verdade. Nós sabemos de pessoas que aceitaram Jesus com sinceridade de coração, que vivem em obediência à palavra, que se dedicam ao jejum, que se dedicam à oração, que vivem a palavra, mas são doentes, são homens problemáticos, são homens cheios de mimimi, são homens que, se tu disser para ele alguma coisa com a verdade, mesmo que seja no olho só, ele sai todo cabelinho: meu Deus, olha só, estou me machucando, olha só, não faço mais, ninguém me viu, ninguém me atende. Isso não são homens curados. Mas eu estou aqui, ninguém me enxerga, ninguém me vê. Está doente, você está reclamando. Agora, se é um homem curado, ele sabe do seu devido valor, ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe quem ele é em Cristo,
E ele pode estar onde estiver, passando o que passar. Ele está como Davi com a sua arpinha tocando e dizendo: eu te adoro, Senhor. Eu rendo a ti a minha adoração, o meu louvor. E aí pode vir urso, pode vir leão, pode vir gigante. E ele está preparado para esses desafios. Precisamos ser homens curados. Precisamos ser homens que tenham essa coragem de se deixar curar. Agora, queridos, eu não vou exaurir esse tema, e a proposta minha hoje e nesses próximos dias é colocar a nossa régua aonde nós queremos chegar. Fiquem tranquilos, nós estaremos não medindo esforços para trazer tudo o que puder para capacitar os homens da AD Campo Novo. Nós teremos cursos, teremos capacitações, teremos esforço para capacitar os homens que queiram ser curados e queiram ser sacerdotes poderosos no Senhor. A meta hoje é eu trazer a régua, para você ter uma ideia como é importante e necessário que os homens da AD Campo Novo sejam sacerdotes. O que é um sacerdote? Sacerdote é um pontífice. O Papa é chamado de pontífice porque ele é o eleito pela sua igreja como um sacerdote. E pontífice significa construtor de ponte. Pontífice é um construtor de ponte. O sacerdote, então, ele é um construtor de ponte. É aquele que intercede, é aquele que representa. A AD Campo Novo precisa de homens sacerdotes. Não obreiros. Não estou falando obreiro sacerdote. Não estou falando pastor sacerdote. Não estou falando evangelistas sacerdotes, presbíteros sacerdotes. A igreja, a AD Campo Novo, o seu campo de atuação precisa de sacerdotes. Homens sacerdotes. Homens que saibam construir pontes dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Em toda casa deve haver um sacerdote. Tiago capítulo 5, versículo 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do povo. Todo lar, toda casa precisa ter um sacerdote, um construtor de ponte, um intercessor. Pastor, na minha casa o homem não entende o Evangelho. Clame o Senhor, viva uma vida diferenciada. Minha irmã e meu jovem que está aqui, se na tua casa ainda não tem um sacerdote, mas profetiza que virá um sacerdote. Deus salvará o teu esposo e ele será um sacerdote. Deus salvará o teu pai e ele será um sacerdote poderoso dentro da tua casa. É necessário, é carência. Nós nos preocupamos com tantas coisas dentro da casa. Nós nos preocupamos se a climatização da casa está boa, se tem comida na despensa, se tem produto de limpeza lá no tanquinho. Nós nos preocupamos se tem energia, se está paga a energia elétrica, se está paga a internet, para que possamos usufruir desses benesses. Meu querido, você tem orado pelo sacerdócio real dentro da tua casa? Nós precisamos, a AD Campo Novo precisa de homens sacerdotes dentro da sua casa. Homens que saibam construir, homens que sejam construtor de pontes. O que é esse construtor de pontes? É aquele que consegue trazer um ambiente de paz, de harmonia dentro do lar. É aquele que consegue trazer o coração do filho para o coração da mãe, o coração da mãe para o coração do filho. É aquele que consegue transitar no ambiente familiar, integrando, trazendo paz, trazendo uma palavra de referência.
Como o pastor sofre, meus queridos, com as reclamações das mulheres, porque falta homem no mercado. Falta homem, falta sacerdote dentro de casa. Porque no momento da turbulência, ele já vai para a sua virilidade, para a sua capacidade intelectual, técnica ou muscular. Um sacerdote, ele vai para dentro do seu quartinho, da comunhão com Deus, no processo intercessório, no processo de ponte, de ligar também a sua família, oh, aleluia, com o Todo-Poderoso. Aquele que tem condições, o homem precisa ter condições sim, de decifrar espiritualmente quem está dentro da sua casa. O homem, um sacerdote dentro de casa, ele consegue observar se o filho está agindo por malandragem, ou por uma ação espiritual, ou por uma conduta vinda externa. O sacerdote precisa identificar se a esposa hoje está numa condição difícil, emocional ou espiritual, é algo que ele está trabalhando contra. O sacerdote precisa estar ligado. Não um sacerdote pífio como Eli. Olha o que acontece com o sacerdote Eli. Ele se dedica somente ao seu ego e começa a deixar passar a intimidade, a comunhão com Deus. E os seus filhos estão profanando o templo. Os seus filhos estão tendo relação sexual com mulheres dentro do templo. Estão comendo a comida que não era para eles, que era para ofertar a Deus. Porque o sacerdote ficou só com o nome de sacerdote. A Decâmbio Novo precisa de sacerdotes firmes como Samuel, aleluia, que mesmo na turbulência tem uma palavra, que mesmo com um Saul difícil de lidar, complexo, cheio de autoridade pífia, mas Samuel estava posicionado na presença de Deus. Eu sou sacerdote. Aleluia. O sacerdote às vezes precisa pegar a espada, mas não fique faceiro que não é mais a espada que Samuel pegou para resolver situações. Não é a espada que Pedro usou para cortar a orelha, mas é aquela espada de Efésios capítulo 6 e versículo 10, de cortar com a palavra, vai ajustar com a Bíblia Sagrada aquelas situações, aquelas dificuldades, aquelas nuances dentro da família, ao ponto de ele construir uma ponte de ligação novamente. Está entendendo, sacerdote? Está entendendo, moço, menino que ainda não casou aqui, está dizendo: você precisa ser um sacerdote. Não deixa para ser sacerdote depois de casar. Começa a viver agora essa intimidade, essa comunhão com Deus. Por quê? Por quê? Porque Samuel, aleluia, ele inicia o seu sacerdócio ainda adolescente, lá acendendo as lâmpadas do templo. Não tinha por referência um bom sacerdote, porque Eli estava corrompido. Não tinha, ele não, mas eu não posso ser um homem tão bom porque eu não tive um bom exemplo do pai. Eu não posso ser um homem tão bom porque os líderes religiosos estão todos corrompidos, ou muitos deles corrompidos. Eu não posso, eu vivo assim minha boca porque os outros também vivem. Sim, os outros podem viver erradamente, mas Samuel sai de dentro desse ambiente em que Eli era promíscuo, ele deixava as coisas acontecerem ao natural, e ele sai daquele ambiente como um sacerdote, aleluia, com autoridade.
Nós precisamos, todo homem, ou melhor, todo lar, precisa de um sacerdote. Homem que seja construtor de ponte. Agora, eu quero que você veja, está na tela, Êxodo 18, 21, que diz assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiores de 1000, maiores de 100, maiores de 50 e maiores de 10. Eu gosto e uso muito esse texto, e vou usar muitas vezes quando nós estivermos preparando a igreja para nós cuidarmos bem uns dos outros. Onde Jetro, ele aconselha então o seu genro Moisés, e quando ele está aconselhando ali para que ele consiga atender a demanda de 2 milhões de pessoas, ele poder ser pastor desses 2 milhões e conseguir cuidar de cada um, Jetro traz esse conselho. Mas hoje nós não vamos falar só do conselho, mas vamos falar de um ponto que ele diz assim: você precisa de homens capazes, mas só homem capaz não chega. Você precisa de homens que odeiam a avareza, mas homens que odeiam a avareza não chega. Você precisa de homens de tementes a Deus, mas também não é o suficiente. Você precisa de homens de verdade. Meus queridos, um objeto, ou melhor, um animal em extinção no nosso tempo é homem de verdade. Cada vez, meus irmãos, está diminuindo os homens de verdade. Cada vez é menor o índice de homens de verdade. E quando eu estou falando isso, estou falando de virilidade também. Cada vez os homens estão mais frouxos. Não estou dizendo homem que seja rude para a mulher, mas frouxo, às vezes até para defender a mulher. Homens frouxos em todos os sentidos, homens que deixam-se levar e engodar por balelas e conversinhas. Mas, muito mais do que isso, se olhar emet no grego, no hebraico, significa firmeza, verdade, certeza, credibilidade, estabilidade, constância. Emet traduz verdade aqui, do hebraico. E ele está dizendo: precisa de homens firmes, precisa de homens verdadeiros. Irmão, se eu olhar no teu olho e dizer algo, é isso. E tem que ser isso. Se eu quero ser homem, tem que ser isso. E se eu quero ser homem de Deus, mais ainda. Se eu olhar no teu olho e dizer não é, não é, porque a Bíblia diz que é sim, sim e não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Mas isso não é motivo para o homem então ficar: ai, será que vou, será que não vou, será que em cima do muro? Porque em cima do muro não é firme, não demonstra firmeza, posicionamento. O homem não tem que ficar meia boca, ele tem que ter posicionamento. O homem de Deus precisa ter posicionamento. Nós estamos à busca disso, irmãos. Nós precisamos chegar aqui, nesse nível de homens firmes, homens de verdade, homens com credibilidade. Credibilidade, meus irmãos, não se consegue da noite para o dia. Estou bem ciente disso, estou bem tranquilo, que eu estou no processo de avaliação de vocês.
esses 5 meses e alguns dias que eu estou aqui não é o suficiente para vocês crerem em mim. Vocês vão me conhecer com o tempo e vão ter a credibilidade, se eu for digno da credibilidade. Por enquanto vocês estão aqui, tendo eu como referência pelo status, por a posição que eu fui colocado, eu não tenho problema com isso. Não invoco a posição que eu fui colocado, eu não preciso invocar, eu preciso provar para vocês, ou melhor, mostrar para vocês quem eu sou. Credibilidade vem com o tempo. Assim como também, eu não conheço todos vocês. Então nós precisamos de chegar ao nível de credibilidade. Homens que a sociedade olha lá e diga aí, esse aí é digno de crédito. Em todos os sentidos. Crédito financeiro, crédito na palavra, crédito no comportamento, crédito no que faz, crédito no trabalho. Não vai ser fácil ser membro da De Campo Novo, né? Mas nós precisamos disso. Se somos crentes, se cremos nesse livro, se não, rasgamos o livro. Rasgamos o livro e ficamos nos costumes, ficamos nas tradições, ficamos nos oba-oba. Mas nós temos uma régua. Aleluia. E a régua deve ser a palavra. Vai fazer diferença? Vai. E agora? E agora? Eu sei que eu não tenho crédito ainda o suficiente, mas se prepare. Vocês vão ver que é o momento que surgir, aleluia, cada vez mais homens de verdade em nosso meio, sacerdotes poderosos em Deus. Não estou dizendo que não tenha, eu estou dizendo que haja mais. Que nós consigamos ter a grande maioria das pessoas, dos homens que aqui entram, homens de verdade, homens firmes, homens estáveis, homens constantes. Ah, meu querido, vai mudar o ambiente do teu lar, vai mudar o ambiente do teu trabalho, vai mudar o ambiente da tua estrutura familiar, a grande família, e vai mudar o ambiente da sociedade onde você vive. Eu creio na mudança da fibra moral da sociedade. Eu creio que só quem pode fazer isso na terra é a igreja. Aleluia. 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 Eu estou sentindo uma graça tão gostosa aqui. Aleluia, porque eu estou para profetizar que nós faremos a diferença. Não vamos chamar aqui, ei, olha só, o versículo que eu amo e gosto. Portanto, ide e fazei discípulo das nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Aqui é o segredo. Você não foi só salvo somente. Jesus não mandou nós ir só fazer discípulo dele. Ele manda nós fazer um processo de cuidado, de revisão, de conduta, de atenção, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho dito. Jesus manda fazer isso. E esse processo, esse discipulado, é que faz a diferença no ser, no individual. E esse ser individual transformado, cheio de Deus, passa para o seio da igreja. E a igreja então passa a ser poderosa.
O poder da igreja não está no pregador famoso, não está no pastor fulano de tal. O poder da igreja não está no seu nome lá na frente. O poder da igreja não está na estrutura de som, de temática, de áudio, de vídeo. O poder da igreja está em homens e mulheres cheias do Espírito Santo, transformada pela palavra, vivendo a verdade em Cristo Jesus. O poder da igreja está nas nossas ações lá fora, onde nós estamos envolvidos com a sociedade. O poder da igreja está aí. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, ele dizendo assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com essas coisas de menino. Paulo não estava falando aqui da sua maturidade física. Paulo não estava falando da sua hombridade muscular, biológica. Se olhar o contexto, você vai ver que Paulo estava falando do seu comportamento social. Paulo estava falando como ele vivia. E olha que Paulo se converte com 30 e poucos anos ao cristianismo. E mesmo com esses 30 e poucos anos, ele vive como menino espiritual. E ele tem problema com os discípulos. Ele cria uma encrenca com os discípulos. E os discípulos dão uma passagem de ida para ele, para a Arábia, e fica lá 14 anos. Alguns dizem que é 3,5, outros dizem que é 14. Depende dos historiadores. Porque ele se desacertou, porque ele estava como menino, porque ele sentia como menino, porque ele discorria, ele questionava os discípulos como menino. Mas aí como ele volta, Barnabé ele discipula, ele orienta, traz ele de volta para o sistema, para o meio, e aí ele volta maduro, organizado, e ele diz assim, agora aquelas coisas de menino, eu deixo de lado. Ei, não é Deus que vai fazer você deixar as coisas de menino. Quem diz, eu acabei com as coisas de menino. Decisão nossa. Homem de verdade diz, não, parei, eu não vou ser mais menino. Eu não vou ficar mais frágil, eu preciso ser forte. Então nós precisamos de homens. A AD Campo Novo precisa de homens maduros. Ter essa idade. Não é a idade que deixa alguém maduro. Eu conheço muito adolescente com 30 anos. Eu discipulei um adolescente com 35 anos. Estava lá com 3 faculdades e não saía da saia da mãe. Levava comidinha da mãe para a faculdade, não trabalhava, fumava sua maconhazinha, fugia da mãe. Adolescente. Mas ele abriu a porta para o Evangelho. Eu discipulei ele. Em menos de um ano ele passou a ser homem. Cortou o cabelo, parou de fumar maconha. Tomou a decisão por Jesus, foi passar depois o batismo, e hoje um homem cheio de faculdade, mas cheio de Espírito Santo. Assumiu as suas responsabilidades. É muito menino. É muito menino com 60 anos. E ainda não se maturou. E o líder chega, dá uma conversada com ele e já sai todo cheio de dele. Mas a igreja de Campo Novo vai formar-se em nome de Jesus, homens maduros. Amém? Maduros. Vão fazer a diferença. Aleluia. Olha, observa, falando de sacerdócio ainda. Deus colocou Adão aonde? Onde que Deus colocou Adão? No jardim do Éden, né?
E lá no versículo 2, no capítulo 2, versículo 15 de Gênesis, diz assim: que Deus coloca Adão no jardim do Éden para lavrar e guardar. Diga comigo: lavrar e guardar. Lavrar e guardar. Duas funções. Não vou falar de lavrar aqui. Outro dia nós vamos ter um tema somente sobre trabalho. Sobre o homem que trabalha. Mas vamos falar sobre guardar. Ele tinha duas responsabilidades com o jardim. O jardim era o que, Adão? Era a sua casa. Era o seu lar. E Deus coloca o Adão lá antes de Eva. Aqui ainda Eva não tinha surgido. Ele coloca Adão lá dentro antes. Diz: ó, Adão, aqui tem um lar, aqui tem uma casa. E o teu serviço nessa casa é trabalhar, lavrar e guardar. E a Bíblia diz que ele faz, então, Adão coloca lá e diz: olha, eu vou te colocar uma adjutora. No hebraico, aquela que tem capacidade de resistir, de te questionar. Vou colocar junto contigo aí, Adão. E Adão fica empolgado. Opa, agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. É alguém que é muito próximo de mim. E daí Deus pega: olha, você precisa produzir, reproduzir com ela. Aí ele diz: ó, já começa então a ter o eros, a relação sexual, aquele ambiente, aquela convívio. Só que nesse processo eu creio que ele trabalha, ele se dedica, ele lava o jardim, ele cuida, ele nomencleia os animais, ele cataloga, ele faz o que precisa ser feito, mas ele esquece de guardar, ele esquece do sacerdócio. Deus vinha na viração do dia, conversava com ele, estava tudo bem, dava uma conversadinha, tudo legal, mas ele não tinha um tempo com Eva, ao ponto que Eva, ela recebe a informação por Adão. Segundo a tradição, foi Adão que disse para ela: ó, o mestre deu todas essas frutas para nós, mas aquela lá não. Só que ele não tinha discipulado ela. Ele não estava cuidando do sacerdócio, ao ponto que quando a serpente chega para Eva e diz assim: ei, você não disse que você deve comer de todas as frutas? E ela não disse assim: olha, Deus disse que é para nós comer todas, só mesmo nos há do bem e do mal. Ela disse: aqui está no meio. Ela não tinha uma segurança para definir qual era a nós. Ela já demonstrou insegurança na primeira próxima. E eu creio que foi Adão que falhou no seu processo sacerdotal de guardar. Homem, Deus te deu uma família para você guardar. E não é guardar trancando as janelas, comprando um Colt 45, uma pistola Magnus, ou guardar colocando câmeras. Aleluia. Guardar com a graça de Deus, guardar uma comunhão com o Papai do Céu, guardar criando um ambiente de adoração, de louvor, guardar criando uma situação de paz, guardar o seu lar uma palavra sendo mencionada, pensada, falada. O homem de Deus, o crente, o homem, precisa ministrar espiritualmente aos de sua casa. Ministrar é um serviço. A quanto, meus irmãos, nós temos homens crentes muito frouxos.
as mulheres que estão orando, é as esposas que estão lendo Bíblia, é as esposas que estão ensinando os filhos Bíblia, e os homens tipo Zangão, né? Sabe o que é o Zangão? Quem conhece o Zangão? Zangão é o macho da Bíblia. Zangão é o macho da Bíblia. Sabe como é que o Zangão vive? Grande e gordo, bracinho cruzado, enxergando tudo funcionando, a vida tudo trabalhando. E aí quando a rainha precisa fecundar, aí ela voa fora da caixa e o Zangão para trás. Sobe, ela sobe lá em cima. E lá ele fecunda. Só que por infelicidade ele não sabe, né? Ele fecundou e morre. Zangão morre na única fecundação dele. Sabe o que aquela rainha mata ele? Se ele voltar lá dentro, ele pega um mau costume. Tem muito homem que é zangão em casa. Só quer fecundar. Deixa de ministrar espiritualmente a sua casa. Deixa de ser o homem de Deus da sua casa. Os filhos precisam correr atrás do líder, do obreiro, do pastor para pedir oração, porque o pai não é uma referência de oração em casa. Nós precisamos de homens que ministrem espiritualmente no seu lar, que dê um serviço espiritual à sua casa. A Campo Novo sim terá homens poderosos que vão ministrar poderosamente. Por fim, o tempo está voando. Um homem barra sacerdote. Eu coloquei 3 virtudes aqui que são muito importantes para um homem sacerdote. Ele precisa assumir responsabilidade. O sacerdote ele precisa assumir a responsabilidade. Adão colocou culpa até em Deus. O que houve, Adão? Comeu do fruto? Você me deu uma mulher e ela me enganou. Então culpa até em Deus. Eu não tenho problema, o Dessete está aqui, aquele está aqui, eu não tenho problema. E várias vezes eu sentei na frente do Dessete, olhei olho no olho para ele pedir desculpa já pela intensidade. Quando eu errei comigo. Quando eu falei alguma coisa e falei errado, não tem problema. De assumir a responsabilidade. Não vou ficar menor, não vou deixar de ser pai, não vou deixar de ter o respeito dele, porque um dia eu pedi perdão para ele. Aleluia. Deus te chama, homem, para assumir responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Errou, falhou, assuma, se posicione, mas assumir responsabilidade não é somente dizer, e daí? Davi, quando foi chamado a atenção, ele disse: o que eu posso fazer para reparar o meu erro? O que eu posso fazer para reparar o meu erro? Assume a responsabilidade. Homem de verdade assume a responsabilidade. Repara o seu erro. Se posiciona para isso. O homem sacerdote, ele acompanha as fases da sua família, acompanha as fases do seu filho, da sua esposa,
Você sabe as fases, você homem que está aqui me ouvindo, você que estará me ouvindo. Você sabe as fases da tua esposa, por quantas fases ela já passou desde que tu vive com ela? Tem homens que não sabem. Homens que estão há 30 anos e não conhecem a esposa que tem. Que dirá os filhos. Mas nós precisamos disso. Deus nos deu um jardim para guardar. Deus nos deu um jardim para guardar. Aleluia. Precisa ser guardado. Não se apavore, nós teremos vários cursos aqui para te ajudar o homem que quer ser homem de verdade. Você quer só métrica hoje? Hoje é só métrica, é só onde nós podemos chegar e devemos chegar. Não se empolgue, irmãs, que é só para hoje. Vejam nas próximas, aí tem para vocês também, tá, queridos? O homem sacerdote, ele precisa ser um orientador. Quem é como se posiciona um orientador? O orientador se posiciona em destaque e conduz, né? Orienta. Aldori tem condição de me orientar sobre as notas musicais. Ele sabe, ele domina e ele tem condição de me orientar. Então, aqui tem uma caída, aqui vai nota, aqui vai para um oitavado. Ele tem condição de me orientar, ele domina. Ele é a referência. Está entendendo a tua responsabilidade, homem? Sacerdote precisa ser um orientador espiritual da sua casa. Eu conheci homens que não souberam ler. Tenho até hoje a Bíblia do meu avô, e a Bíblia do meu avô é cheia de gizinho, de bolinha, porque ele não sabia, ele só sabia escrever o nome dele. Mas ele orientou muita gente. Ele orientou muitas pessoas e conduziu para o pastorado, assim, inúmeros pastores formados por ele. Não é pela quanto você sabe da Bíblia, é quanto se conhece o autor. Não é quanto se decora o texto, é quanta intimidade tem com o homem do texto. Aleluia. Dentro do teu lar é o lugar de você buscar a autoridade, o poder, a comunhão para ser um orientador. Entendeu? Feche meus olhos, por favor. Aleluia. Você que é homem que está aqui, eu quero que você volte-se para esta palavra, identifique-se aonde você está. Você que é mulher que está aqui, por favor, feche teus olhos e ore por um sacerdote lá na tua casa. Você que ainda não é casada, profetiza que tu terá um esposo, se você quer casar com um esposo que seja um sacerdote. Você, filho que está aqui esta noite, profetiza um sacerdote lá na tua casa. Aleluia. Sei que Deus está trabalhando com essa garoa tão fininha aqui. Aleluia. E nos chamando para uma oração, para um clamor, para profetizar. Aleluia. Nós precisamos, sim, querido, você que já é mãe, né?
Profetiza que os teus filhos serão sacerdotes. Você que é pai, profetiza. É o teu momento aí de você abrir a tua boca e profetizar. Aleluia. Você que é esposo e está do lado e quiser dizer: olha, minha esposa, eu quero melhorar cada dia mais para ser um sacerdote. Oh Deus está trabalhando aqui de uma forma linda, porque Ele quer sim trabalhar em nós, produzir em nós, aleluia, uma igreja poderosa em Cristo Jesus, e começa pelo nosso sacerdócio, queridos homens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você tem coragem de começar a orar pela tua casa, pelos teus filhos. Ser sacerdote que está aqui, começa a declarar hoje aí pelos teus filhos, pela tua casa, pela tua esposa, pelo teu esposo. Aleluia. Há um sacerdócio a ser executado. Você irmão, você jovem, enfim, todos nós oremos para que a vida do novo tenha sacerdotes poderosos, homens curados. Amém? Vamos ficar em pé de orar? Aleluia. Eu tenho plena convicção de que Deus já falou